agradeço o convite da Secretaria e do pessoal da Unesco. Só não agradeço mais por falta de tempo. Eu sei que vocês estão com fome. Eu cheguei atrasada, né? Mas vocês vão me desculpar que eu vim lá do interior. Acordei às 4 da manhã, mas não consegui chegar em tempo porque tinha acidentes na estrada, congestionamentos, né? Enfim. Eu vou falar um pouco, um breve histórico das políticas de educação especial no Brasil, os resultados do estudo do Observatório Nacional de Educação Especial sobre a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, as inovações, o que as pesquisas nacionais e internacionais, o cenário, né, das evidências científicas aponta agora como que tem que ser a construção aí da escola inclusiva, e aí conclusões. Eu vou falar um pouco do breve histórico da educação especial no Brasil, só para a gente entender um pouquinho os desdobramentos que isso vai ter em relação à política, né? E de 1920 a 1950, a gente vê a ampliação da educação pública em todo o Brasil, né? Por causa dos movimentos sociais. Então, a gente vai ver os estados fazendo aquelas grandes escolas, aqueles prédios que hoje toda cidade tem, dos prédios estaduais, né? E, enquanto isso, como aumenta a demanda por escolarização, os pais das crianças com deficiência também começam a se preocupar nessa hora aí. Eles falam, e as nossas crianças, vão para onde, né? Então, a princípio, a escola pública, ela rejeitou que essas crianças seriam escolarizáveis, que elas eram educáveis, né? E aí a gente vai ver o crescimento da filantropia e o assistencialismo, a criação das APAES, da CD, da Pestalozzi, né, em todo o Brasil. E aí a gente vai ver também crescer a ideia de que a educação dessas crianças não é uma questão de direito, é uma caridade, é um favor prestado pela sociedade. E a gente vai conviver com essa representação, né, um pouco até os dias atuais. Enquanto isso, o que acontecia na educação pública? A escola se popularizava e ela ficava cheia, né? Quando eu entrei na escola, por exemplo, ela quadruplicou os turnos. A gente tinha 4 turnos ao longo do dia para estudar, né? Porque não tinha escola, não tinha sala. E o ensino se precariza, e aí aparece o tal do fenômeno do fracasso escolar. Para resolver isso, a principal explicação é que as crianças tinham dificuldades de aprendizagem. Então, vamos criar classes especiais para elas. Então, aquelas crianças que conseguiam entrar na escola e não avançavam, né, elas foram estudar em classes especiais nas escolas públicas estaduais, né, nessa época. Na década de 70, começa o que a gente chama da constituição do campo da educação especial no Brasil. Com o crescimento dessas instituições, das classes especiais nas escolas públicas, surge, então, a necessidade de regulamentar esse setor aí. E, em 73, é criado o Centro Nacional de Educação Especial, que aí vai tomar as primeiras iniciativas de políticas educacionais do Ministério de Educação, né? E, nessa época, aí, o Brasil já aparece contaminado com o ideário da integração escolar, que eu ponho integração escolar entre aspas, porque depois a gente vai ver, que persiste até o início dos anos 2000. Então, de 74 ao início dos anos 2000, um pouco mais do início, né? Na verdade, vou colocar o ponto aqui no momento em que começou o governo Lula, né? Que a gente faz um diferencial da política. Em 26 anos dessa política de integração escolar, a gente sai de... Nós tínhamos, em termos de matrícula, em 74, quando foi criado o Senesp, 96.500, mais ou menos, matrículas em todo o país. Então, isso não era nada, né? Aqui a gente já tinha aí 40 milhões de crianças na educação básica. Esse número não representava nada em termos de acesso. Em 88, quando a Constituição ela foi aprovada, nós tínhamos 166.290 matrículas de alunos em todo o país, considerando escolas especiais, classes especiais, nas escolas comuns. E, em 2000, nós chegamos a 382.315 matrículas. Então, apesar da gente falar sempre
da integração escolar, a gente vai ver que a maior parte dos alunos estava fora da escola, não tinha integração, coisa nenhuma. A gente conta uma história daqueles que estavam, numa minoriazinha que estava na escola, né? Dessas 300 mil matrículas se encontravam em classes e instituições especializadas, né? Isso equivalia a quase 80% das matrículas. E 81.695 estavam em classe comum, possivelmente de crianças com deficiência física, né, e dificuldades mais leves. Isso correspondia a 21%. Então, o que caracteriza essa política de integração? Primeiro, que havia uma falta de acesso muito grande. 400 mil matrículas, até os anos 2000, porque a gente costuma falar assim, a integração começou com a Constituição de 88. A Constituição de 88, ela garantiu o direito de escolarização na escola comum, preferencialmente, né? E o direito ao atendimento educacional especializado. Naquela época, o que o legislador quis dizer? Olha, nós não queremos mais classe escola especial, porque se eles quisessem dizer isso, eles falavam, tem direito à educação especial, que naquela época a educação especial se confundia com escola e classe especial. Então, o legislador quis fazer um marco, inventou um nome novo, tal do atendimento educacional especializado, lá em 88, e a gente ficou até 2008 para definir o que seria esse AEE, que não era nem escola especial, nem classe especial, né? 94 teve a Declaração de Salamanca, que todo mundo fala que foi marco, veio o debate, nós começamos a falar sobre isso, mas teve muito pouco impacto nas matrículas. Em 96 teve a LDB, reforçou também os direitos aí à educação, à escolarização na classe comum, não falo nem que é inclusão isso, né? Mas a gente também teve pouco impacto, né? Nesses anos de política, de 26 anos de política de integração, que a gente vê, o resultado foi falta de acesso, os poucos que tinham acesso, faltava qualidade, muitas dessas instituições eram mais custodiais do que propriamente educacionais ou escolas, né? E eles estavam segregados em classes e escolas especiais, né? Havia, então, uma contradição entre o propósito da política, que era favorecer a integração, e os meios, que havia muito ainda patrocínio, financiamentos da filantropia, terceirização e desresponsabilização da escola pública. Havia uma contradição entre os resultados almejados, que era garantir o direito à educação, e os alcançados, né? Que se questionava no final da década de 90, nós tivemos muitos estudos falando, afinal, os serviços de educação especial servem para garantir o direito à educação ou para excluir? Para selecionar, né, na escola pública, excluir aqueles alunos indesejados e mandar para esses serviços segregados, e ali eles permaneciam sem acesso ao currículo, anos de escolarização, né? Então, o que a gente vê, na verdade, que até então a gente tinha simulacros de política, né? Faz de conta. E isso é bom para a gente ver que sem dinheiro não tem política. O papel aceita qualquer coisa, a lei aceita qualquer coisa, os documentos normativos aceitam ficam lindos. Mas sem financiamento, a história mostra para a gente que não adianta, que não existe política, né? Aí vem em 2008, na verdade a portaria foi de 2007, né? Mas o documento foi lançado em 2008. E o que é garantido? O direito à escolarização principal em tempo integral em classe comum, né, de uma escola regular, aproximadamente 5 horas diárias, 5 dias por semana, e mais o atendimento educacional especializado, o tal do AEE, complementar ou suplementar no contraturno da classe comum, frequentado por alunos em sala de recursos multifuncionais. Como era um serviço novo, né, em 2010, a gente teve a ideia de fazer... o Brasil já estava com quase 40 mil salas de recursos distribuídas, né? Foram feitas formações de professores, foram mandados equipamentos para as escolas, foram criadas essas estruturas das salas de recursos, e a gente pensou assim, nós ficamos 20 anos produzindo estudos sobre a classe especial e ela não impactou nada na política. E nós vamos esperar 20 anos produzir estudos sobre essa sala de recurso, e se no final a gente chegar à conclusão que ela não garante o direito à educação?
Então, nós fizemos um estudo do Observatório Nacional e a gente fez um estudo em rede sobre as salas de recursos multifuncionais no Brasil, né? A gente trabalhou com 18 estados, cada estado tinha um pesquisador e ele formava a rede no estado e agregava pesquisadores que quisessem pesquisar pelo menos um município, né? Ao final, aí a gente teve 25 pesquisadores, 15, não, depois no final a gente ficou com 18, começou com 15 estados. Nesses estados aí que a gente desenvolveu estudos, de 2010 a 2015, a gente tinha 3 eixos, né? Um era como é que é a avaliação desses alunos do público-alvo da educação especial, como era a formação desse professor e a atuação, e qual era o senso de autoeficácia dele para o trabalho no AEE, e como que era organizado e funcionava esse atendimento educacional especializado. Para fazer isso, a gente entrevistou 36 gestores municipais de educação inclusiva. Nós entrevistamos grupos focais em 52 municípios de 18 estados, em todas as regiões. A gente trabalhou com mais de 700 professores de sala de recurso, na modalidade da pesquisa colaborativa, que, além de entrevistar, a gente faz sessões de reflexões para fazer formação, né? A pesquisa colaborativa ela tem produzir conhecimento e formação. E a gente depois fez uma survey, uma enquete com mais de 1.100 formulários preenchidos por professores de sala de recurso, né, de 200 municípios. E também fizemos todo um arcabouço da análise da legislação, documentos normativos e uma revisão da literatura sobre salas de recurso. Primeiro, né, a gente quer destacar um pouco. O que a gente viu no Unesp? Nós vimos lá que em 16 anos de política de inclusão escolar, esse número de matrículas, de 380 mil, de 176, passou para 796.486 matrículas só na classe comum, né? E mais 174.886 em classes exclusivas ou escolas especiais. Então, houve uma inversão, né? 82% dos alunos, a gente chegou quase 1 milhão de matrículas, nós saímos de 300 mil e fomos para 1 milhão de matrículas, né? Só que apenas 42% desses alunos, em 2015, tinham AE. A maior parte estava apenas e só na classe comum, sem nenhum tipo de suporte, né? E esse número é suficiente? Não é. A gente estima que 7% da população escolar poderia ser potencialmente aluno do público-alvo da educação especial. Então, nós teríamos que ter 3,5 milhões de estudantes, de matrículas de estudantes em todo o país, né? O que o estudo do Unesp mostrou para a gente? Primeiro, é um problema conceitual de base na política, né, no documento da política, que é você eleger como o serviço tamanho único a sala de recurso multifuncional, um atendimento extra-classe, né? Por quê? Ele reforça o estigma da diferença e fortalece o estigma do ensino especial. Aquele lugar da escola é onde concentra a diferença. O aluno diferente, o ensino diferente, o professor especializado, e a escola não precisa mudar. Então, o aluno passa 20 horas por semana na classe comum, com um professor que não sabe o que fazer com ele, e depois, em 1 ou 2 horas de AE, você vai ter que compensar, né? E o próprio fato de existir esse espaço, ele acomoda a escola, porque ela não precisa, então, se reorganizar, né? Ela reforça a crença de que a escola não precisa mudar, inclui numa escola que tem um dos piores desempenhos do planeta, que é a escola brasileira. O AE é centrado no aluno com deficiência e não na reestruturação da escola. Ele reforça o modelo médico, é o aluno, que o problema está no aluno, né? Não na escola. E ele representa uma simplificação, um barateamento, e uma medida, ela é remediativa e conservadora, porque previne a escola de mudanças, né?
o que a gente viu analisando a história? Uma política de inclusão escolar no Brasil tem que ter algumas premissas. A escolarização na classe comum das escolas regulares é um imperativo hoje, moral, legal, ético, técnico, pragmático. Não tem outra coisa para colocar que não seja a perspectiva da inclusão, né? Nós precisamos ampliar o acesso, medidas de fomento e crescimento das matrículas nas classes comuns das escolas públicas, que a maioria pode e deve estudar na escola comum. A gente acha isso não é lógico, nem necessário excluir alternativas à escolarização em escolas comuns, porque a gente acha que um dos equívocos da política de inclusão, de educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, foi eleger as escolas especiais, o movimento filantrópico, como o grande vilão da inclusão, né? Na verdade, eles concentravam cerca de 180 mil matrículas, e daí a gente começou a brigar quem que vai ficar com o menino, ou o dinheiro do Fundeb, né? E a gente deslocou a discussão de como melhorar a educação para todos, universalizar o acesso, melhorar a qualidade, né? Então, a gente não defende, mesmo porque todos os países têm escolas especiais ainda, né? Porque que o Brasil, que tem falta de acesso, falta de serviço, vai ter que fazer uma coisa que é inusitada, né? A educação pública, a escola pública tem que se responsabilizar pela escolarização do público-alvo, porque a exclusão da diferença não vai melhorar a escola, né? E o caminho seria o AE centrado aí na classe comum, e não extra classe, né? E a ênfase na melhoria da qualidade do ensino para todos, a ênfase na formação inicial e na formação e na melhoria do ensino para todos os estudantes. Redefinição aí do papel das instituições especializadas, controle desse setor, né, com o protagonismo da escola pública. A nossa defesa é que elas mantenham-se, sim, como escolas especiais. Depois, no fim, eu vou falar das inovações que não são boas, né? Que eu acho que é os riscos de transformação das escolas especiais em centros de AE. Hoje, de 2 anos para cá, a gente não tem visto mais a criação de sala de recursos. E a gente tem visto crescer o encaminhamento de crianças para fazer AE em instituições especializadas. Então, com isso, você está desviando recurso que deveria ser da escola pública, responsabilidade que deveria ser da escola pública, e você vai estar reforçando filantropia, a ideia de caridade, tudo aquilo que a gente precisa combater na nossa cultura educacional aqui no Brasil, né? Privatização, né? Porque elas são privadas, você desvia o recurso, você ameaça a garantia do direito à educação, fortalece a filantropia, não a questão dos direitos, né? E as pessoas falam, a instituição ela tem know-how. Não tem, ninguém tem know-how para escolarizar, para dar acesso ao currículo, né? Todo mundo tem que aprender, inclusive os países desenvolvidos. Foi isso que eu aprendi nos pós-docs, nas visitas que eu fiz. Está todo mundo rebolando muito para pensar como que se vai dar acesso ao currículo lá dentro da classe comum, né, todo mundo junto. E a possibilidade de diminuição de oportunidades. A gente já viu algumas escolas especiais triplicando o número de alunos, mas de alunos que ela está recebendo da escola pública, e aí ela manda os severos para casa, porque ninguém vai pagar por eles, porque eles não estão nas escolas comuns e nem vão chegar, né? A maioria. Eu estou falando de Brasil, não estou falando de paulista, de uma escola paulista, tá, gente? O meu olhar é do país, né? E a gente viu que precisa melhorias nos processos de avaliação, né? Para identificação, planejamento, desempenho, instituição para avaliar por equipe multidisciplinar. Hoje, a identificação é feita basicamente pelo professor da escola comum, que desconfia de alguns, não desconfia de todos, né? Às vezes, você vai lá, você vê 3 ou 4 iguais àquele que ele está em encaminhamento para avaliar, e aí você vai ver quem são os encaminhados. São alunos negros, são meninos, né? Porque existe viés de gênero, viés de nível socioeconômico, viés de raça. Então, essa falta de discussão sobre como são os processos de identificação, ela tem que, né, ser enfrentada.
A legislação pede avaliação por equipe, em todo lugar a gente vê equipe, né, de trabalho, e aqui no Brasil a gente não tem. O PEI, não existe exigência do plano educacional individualizado, então o professor não conhece o aluno, não sabe o que ele é capaz, não sabe quais são as metas para ele, e é um trabalho de equipe, né? E a avaliação de desempenho, que a gente viu, alunos que não fazem prova, você é da educação especial? Dá 5, dá 6. Tem umas regras, cada escola faz do jeito que acha. Às vezes, escolas no mesmo município não têm regra, né? Se é da educação especial pode reprovar, ou então, se é da educação especial não pode reprovar. E quando tem prova Brasil, os alunos são convidados a ficar em casa, porque o medo de que eles vão afetar o desempenho das escolas, né? Então, se a gente não está avaliando, a gente não precisa ensinar, né? Porque não existe uma preocupação com relação à avaliação, né? A formação de professores no Brasil, embora muita gente fale que a gente tenha tido um passado de formação especialista, na verdade, no auge das pedagogias com habilitações, a gente tinha 23 cursos só no Brasil. Isso não é nada para o Brasil, né? Então, desde o início da política, se tem apostado na formação via especialização, e essa formação ela não tem sido suficiente. Hoje, a gente tem cerca de 80% dos professores são pedagogos com habilitação em psicopedagogia, com especialização em psicopedagogia, nem educação especial, educação inclusiva, nenhuma formação específica, né? Tem. E essa aposta na formação especializada, todos esses anos, está mostrando para a gente que não tem sido suficiente. Os gestores falaram que falta professores, não tem quem pegue o AEE, né? As pessoas, às vezes, pegam depois a primeira oportunidade, elas vão para a classe comum, então você forma, e você não consegue manter o pessoal que está formado, né? Então, a gente discute que tenha que ser uma ênfase maior na formação inicial, a formação especialista, e também formação continuada em vários formatos, né? Tem que pensar melhor, né, em como equacionar essa formação aí para a educação especial, tanto para o professor comum, professor regente, como professor especializado. Mudança na sistemática de apoio, adoção do conceito de rede de serviços de apoio, né? E não na sala de recurso multifuncional ou no centro de AE, como tamanho único para todos os alunos. Priorização do serviço centrado na classe comum, desenvolver o conceito de sistema educacional inclusivo, né? Envolvendo escolas polo ou escolas de referência, como foi falado aqui, escola inclusiva, escola especial, escola bilíngue, classes especiais, serviços itinerantes. A gente acha que, para dar conta da diversidade, um serviço só não basta, né? Embora a ênfase da política tenha que ser na implantação e nos serviços de apoio centrados na classe comum e não extra-classe. Mas a gente acha que, ainda assim, vai ter uma necessidade, né? Integração, eu vou explicar. Quem quiser conhecer mais os resultados do Unesp, a gente tem 4 livros, né, que a gente publicou. Em relação às inovações, né? O que a literatura tem apontado, e são coisas que a gente está pesquisando também. Primeiro, é a ideia de ensino multinível, que todo mundo meio que citou aqui, né? Ou ensino multicamada, que é para fazer intervenções no campo acadêmico, do ensino, de currículo, né? E no disciplinar ou do comportamento dos alunos. Ele é baseado na ideia que 80% dos alunos, elas têm dificuldades leves, né? Então, você precisa melhorar a escola para todos. Ensino de currículo baseado em evidências são intervenções que você tem que fazer do ponto de vista acadêmico. Para todos os estudantes, são intervenções preventivas e precoces, né? Se essa classe comum muito melhorada, ela não for suficiente, então você entra com os outros níveis de apoio. Então, você tem as intervenções focalizadas, que são para alguns estudantes de risco, né? Envolve uma resposta rápida, e você faz um monitoramento frequente. É muita avaliação e muito registro, que é baseado, né? Porque são baseados em evidências, né?
E, se isso não funciona, você tem intervenções intensivas, que são mais para estudantes individuais, avaliação diagnóstica e alta intensidade. Então, em alguns países, por exemplo, em alguns lugares dos Estados Unidos, que eles chamam de resposta à intervenção, o aluno só é considerado da educação especial quando atinge aquele último nível, que ele passa por tudo isso e vai, né? E aqui seria para intervenções na área de comportamento, problemas de comportamento, né? Que é a mesma ideia, para intervenções universais, focalizadas, intervenções individuais. Nós costumamos trabalhar muito com os 2 níveis de intervenção intensiva focalizada, que já são mais remediativas. Então, eu vou abordar um pouquinho das inovações, o que as intervenções, o que são intervenções universais que a literatura está falando, né? É você adotar, então, você levar, o aluno vai para a classe comum, você tem que levar os apoios para ele. Quando você melhorar bem esse ensino, daí você vai poder ver quem tem necessidades de apoio adicional ou não. Porque, se a classe comum for ruim, vai todo mundo ter necessidades educacionais especiais, né? Então, precisa melhorar essa escola aí. E essa melhoria, o que a literatura indica, é o desenho universal da aprendizagem, ensino diferenciado, coensino, consultoria colaborativa e aprendizagem cooperativa. São algumas estratégias que a gente está pesquisando, né, para melhorar o ensino. Porque, quando o aluno foi para a classe comum, se achava que você tinha que adaptar, falava-se muito de adaptação curricular, né, que ia ter que adaptar, fazer um planejamento para um e um planejamento completamente diferente para o outro. A ideia agora não, é fazer um planejamento para a turma toda, um ensino bom, que contemple a diferença de todos os alunos, né, para você ver o que não funciona a partir daí. Como que você faz para melhorar o ensino? Então, um princípio de formação de professores para trabalhar pensando no desenho universal da aprendizagem. O desenho universal da aprendizagem, eles são contribuições da psicologia, da educação, da pedagogia, das neurociências, né, que falam que a aprendizagem acontece quando você consegue ativar redes afetivas, redes de reconhecimento e redes estratégicas, redes neurais mesmo, né? Então, que vão definir aí o porquê da aprendizagem. Eu tenho que pensar como eu vou engajar meus alunos, como desafiar, manter eles interessados. Isso tem a ver com estimular interesse, motivação para a aprendizagem, né? As redes de reconhecimento, elas nos ajudam a reunir fatos, categorizar, né, que são mais cognitivas. E isso, elas são afetadas pelo modo com que a gente apresenta as informações na sala dela, o tipo de instrução que é dado, né? Porque a gente usa muito instrução visual no quadro, ou instrução textual. Existem muitas formas de você variar, porque você não precisa... Vou citar um exemplo. A gente faz, às vezes, um material super legal para o aluno cego. A gente leva na sala, todo mundo aprende com aquilo, ninguém quer o material tradicional, todo mundo quer do aluno cego. Por que a gente já não pensa em fazer igual do cego para todos? Porque aí ele não se sentiria diferenciado, né? Então, o princípio do desenho universal da aprendizagem é isso, é você pensar já que você tem alunos diferentes e já no planejamento você contemplar essas diferenças de modo que você não precisa particularizar, individualizar, estigmatizar aquele aluno, mas atender a todos, né, no mesmo ensino. E as redes estratégicas, que elas têm relacionadas a como organizar, expressar ideias, né? E ela tem a ver com as diferentes maneiras de expressar como aprende. Não é só fazendo prova, não é só falando, oralizando, né? Pode ser desenhando, pode ser cantando. Quer dizer, como que eu posso deixar o meu aluno mostrar que ele aprendeu, né? E a diferenciação no ensino é outra corrente também que trabalha como você pode melhorar esse ensino para todos. Basicamente, tem muita coisa aqui, né, que você tem que pensar no currículo, conteúdo, mas o mote daqui é muita avaliação para você conhecer o estilo de aprendizagem do aluno, para ver como que ele funciona, para você planejar a instrução e a forma de avaliação, né? E ele tem dois aspectos principais, que são as estratégias de avaliação, né, muita avaliação,
E os trabalhos de grupo, pequeno grupo, os grandes grupos, o agrupamento, arranjamento de turma é bem pensado para diferenciar o ensino, né? Um outro modelo seria o ensino colaborativo, que é um livro que a gente escreveu sobre ensino colaborativo, né? Que é a parceria do professor de educação comum e do professor de educação especial dentro de sala. É para planejar, executar, elaborar, né? Em todos os países com políticas mais avançadas de educação inclusiva, o professor de educação especial trabalha junto com o professor de classe comum, não é fora da classe, né? O modelo de sala de recurso é um modelo muito tupiniquim, assim, a gente não vê paralelo na literatura sobre educação inclusiva, né? A consultoria colaborativa, que seria o trabalho de profissionais da equipe, o psicólogo, o fono, o TO, trabalhando... A gente fala em colaboração, por quê? Porque não é só colocar psicólogo dentro da escola, tem um modelo de trabalho, que é a consultoria. E a colaboração, ela pressupõe 3 aspectos, né? Um trabalho com objetivo comum, que tenha que ser voluntário, né? E que tenha paridade, quer dizer, ninguém vai orientar, nem supervisionar nada. É um trabalho mesmo, né, sem hierarquia, e para isso a gente precisa de formação. Por isso que a gente fala nos modelos, né? Outra aprendizagem cooperativa, que é o suporte de aluno dando apoio para aluno, né? Então, tem vários modelos, tutoria, trabalho em equipe, grupo, trabalhos por projetos. Então, essas são estratégias que vão melhorar aí o ensino dentro da classe comum, né? E tem algumas inovações nocivas que a gente vê no cenário da educação especial brasileira hoje, né? Primeiro é a contratação indiscriminada de profissionais de apoio. Tem municípios já, agora eu recebi um abaixo-assinado, por exemplo, município de Juiz de Fora, demitindo 600 professores de educação especial, né? Então, a gente tem um monte de... os alunos estão na classe, estão provocando tensão e desconforto no professor, na escola. E aí, qual que é a solução? Contrata um auxiliar para tomar conta dos meninos. E daí você não tem o profissional, você não está preocupado se ele está... A educação está garantida? Não, né? Então, esse crescimento exagerado desses profissionais, a gente vê, principalmente com a falta de abertura de novas salas de recurso. Então, tem aumentado muito a contratação indiscriminada desses profissionais. Essa terceirização aí do AE para as instituições especializadas, né? E isso enfraquece a escola pública e o serviço na escola pública, porque a gente pesquisou sala de recurso em escola. Se nem na escola ela funciona, que dirá você fazer um AE numa instituição que tem cultura, profissionais, tudo diferente da escola pública, né? Uma redução drástica do financiamento, né? Com a PEC do fim do mundo, a gente... Né? O que a gente vai fazer? Né? Como é que você vai fazer uma escola inclusiva? Né? Você tem ampliação do mercado docente, muitos cursos de especialização majoritária, a maioria hoje, agora mais ainda, né? Porque não tem mais nem curso gratuito, de especialização privados, né? Que interessam mais o lucro do que as demandas e interesses da área. E você tem um excesso de judicialização, que é assim, hoje a gente vai, qualquer coisa a gente vai no Ministério Público, né? E tem município que já parou de fazer política, ele guarda o dinheiro para pagar o que o judiciário mandar, né? Então, não precisa formar professor mais. Mandou o quê? Transporte? Toma o transporte. Mandou o quê? Tem que pôr um auxiliar para o menino? Toma, põe um auxiliar. Então, os municípios já estão deixando de fazer política e o judiciário que está dizendo para onde que tem que ir o recurso, né? Então, conclusões, né? O que a gente viu? Boas práticas, ela aparece quando se conjuga a vontade política, reinvenção da política federal no contexto local, em parceria com as universidades. A gente vê que, quando tem universidade parceira, as redes, elas progridem, né? Investimento na construção de uma rede cada vez mais complexa de suporte à escolarização. E o BOL diz que as políticas, elas não nos dizem o que fazer, elas criam circunstâncias nas quais o espectro de opções disponíveis sobre o que fazer é reduzido ou modificado, ou nas quais as metas particulares ou efeitos são estabelecidos. Mas o que a gente viu é que cada município,
ele faz uma interpretação de como que é a política de inclusão, que vai ser a política dele. E quando você chega lá na escola, a escola faz outra tradução, e quando você chega lá na sala de aula, tem outra tradução da política, né? Por isso que a gente precisa de formação continuada. As propostas de atualização na política, só citando, né? Uma é de ampliação e definição do público-alvo da diversidade para justificar a atenção à diversidade. No mundo todo, há uma tendência de ampliar o público-alvo da educação especial. E aqui também. Vai entrar o TDAH, vai entrar a dislexia, vai entrar a dificuldade de aprendizagem. Isso implica em aumentar de 2% para 20% o público-alvo da educação especial. Nós não atendemos nem 2 ainda. Nós vamos aumentar para 20% sem dinheiro, né? Sem nenhuma perspectiva de financiamento. Qual que é o impacto para isso? Para a população que tem deficiência, que mal chegou à escola, né? Então, no contexto brasileiro, é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Redefinir o conceito de AE. O conceito de AE ele precisa ser redefinido, mas não no sentido de vale tudo, porque parece uma tendência, agora vale tudo. Eu falei que tudo é importante, mas a política tem que priorizar o serviço de apoio dentro da classe comum, né? A política tem que ter uma diretriz, senão você não tem mudança, não é vale tudo, porque se for vale tudo, daqui a pouco a gente aumenta as classes especiais e escolas especiais, né? Por quê? Porque você tem um cenário sem financiamento, que tende à privatização, à terceirização. Então, a gente tem que ver, né, para onde que vai caminhar essa... E também aparece um conceito de educação ao longo da vida, como assim, agora o menino pode ficar na escola especial até 50 anos, né? Que parece que a ideia é essa. Então, ele vai poder... Ninguém pensa que a educação ao longo da vida é que você tem que ensinar agora, coisa que vai dar independência e autonomia lá na frente, né? Que tem que ter plano de transição, que tem que pensar para frente, que tem que pensar em dar independência, né? Então, são coisas que vão envolver aí uma revisão de práticas curriculares, de avaliação. Então, atualizar é preciso? Sim, é preciso, né? A política, do jeito que está, ela tem problemas conceituais, problemas de efetividade, mas, nessa hora, não, e desse jeito, não, né? Para mudar uma política tem que ser muito conversado, porque as pessoas vão ter que abraçar isso aí, vão ter que fazer, né? Quem que executa? São os professores lá na escola, são as universidades que formam. Sem esses setores conversando, não adianta fazer política, que a gente vai ter mais outro simulacro de política, né? Bonito no papel e... Bom, enfim, garantir o acesso... A escola é a dimensão mais fácil, né? O duro é você assegurar a aprendizagem, a participação desses alunos. Esse acho que é o grande desafio para as nossas escolas brasileiras. É isso, obrigada, gente.